Olá, irmãos, é um prazer estarmos aqui novamente nesse domingo maravilhoso, ensolarado, e podermos buscar ao Senhor num dia tão especial. Este é o dia que o Senhor fez, então você e eu vamos nos alegrar nele, porque Deus é maior do que qualquer outra coisa, Ele está acima de todas as coisas. E ofereça esse culto aí da sua casa mesmo ao Senhor, dando tudo o que você tem a Ele, no louvor, ao ouvir a palavra, nas suas contribuições. Faça isso de todo o seu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 27, e ele diz assim, Salmo 27, versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Eu queria que você assinalasse na sua Bíblia esse pequeno trecho que lemos agora, porque ele faz toda a diferença. Aqui o salmista Davi está escrevendo, ele fala assim: olha, mesmo que um exército se acampar contra mim, ele fala assim, eu não vou ter medo nenhum. Mesmo que o mal esteja se aproximando da minha casa, da minha vida, eu não vou temer nenhum. Se a guerra estourar contra mim, ele fala, ainda assim eu vou confiar. Aí ele fala algo tremendo. Uma coisa, ele pede uma coisa eu peço ao Senhor e vou buscar. Não só peço, mas eu vou agir em favor dela para que ela se concretize na minha vida. Eu quero morar na casa do Senhor. Eu queria orar nessa manhã, porque nada substitui esse momento de estarmos juntos. Aí você está longe agora, mas nada substitui o lugar da casa do Senhor, onde a igreja se manifesta, onde a igreja se reúne, onde os santos se reúnem. E ele fala assim, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, enquanto eu viver nessa terra. Eu quero que a casa do Senhor, que o lugar da reunião dos santos, seja o lugar onde eu possa ali contemplar a tua beleza, diz aqui, e meditar no seu templo. E ele continua dizendo, porque no dia mau, esses dias são dias maus, né? Ele me ocultará no seu pavilhão. Pavilhão fala de esconderijo, de tenda, e ele vai me guardar ali no recôndito do seu tabernáculo. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por este dia, obrigado pelo Teu Espírito Santo aqui conosco, obrigado por cada vida que ligou aí o seu aparelho, o seu celular, computador. Pai, eu quero declarar agora em nome de Jesus, que esse culto vivo entre no coração de cada um, na casa de cada um, ó Deus, e faça a diferença. E se alguém estiver enfermo nessa manhã, nesse dia, Senhor, toca agora com o Teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, haja vida, haja cura, haja milagres, ó Deus, no físico, nas emoções, na vida espiritual. Quem sabe você está esfriando na sua fé. Agora, nesse momento, Senhor, injeta fé, ânimo nesses corações, em nome de Jesus. Se há medo, tira o medo, Pai. O salmista está dizendo, se estourar contra a minha guerra, não se atemorizará o meu coração. Por quê? Porque uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa estar junto com o Teu povo, reunido na Tua casa. E nós oramos dessa forma. Senhor Jesus, nós mandamos embora esse vírus, essa ameaça contra nós, e declaramos o Teu povo vindo à Tua casa, como salmista, e aqui meditar na Tua casa, glorificar o Teu nome, adorar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, vamos louvar ao Senhor. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus
dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o seu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Cante comigo esse dia. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Senhor, como é bom ter esta certeza, esta segurança, que somos teus filhos e que estamos guardados pelo teu grande amor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e desde a eternidade tudo é sobre Jesus.
Cante novamente, Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. É o início, meio e fim, que eu vivo sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Foque a sua mão no seu coração e cante. E em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre. Cante mais uma vez. Jesus, Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, Jesus. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. a palavra diz que tudo existe por causa dele e para ele. Colossenses capítulo 1 vai falar que tudo que há nos céus, na terra, debaixo da terra, tudo que vemos e o que não vemos, tudo existe por ele e para ele. A palavra fala também em Romanos capítulo 8 que a natureza geme aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Vamos juntos neste dia tão especial, dizer o quanto o Senhor Jesus é especial para nós, porque
e para Ele foram feitas todas as coisas. E ao seu nome e diante dele se dobrarão todos os joelhos e toda língua confessará que Ele é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Queria te convidar, onde você estiver agora, a dizer o quanto você aprecia Jesus. Jesus, aquele que encarnou o amor de Deus, aquele que sofreu na sua própria carne a dor para que nós possamos ter vida e vida eterna com o Pai. Diante desse nome nós nos curvamos neste dia, mais uma vez, e dizemos que nós somos a causa de estar. Nós somos, Senhor Deus, Tu és a causa, Jesus, de estarmos neste lugar, a causa de estarmos aqui reunidos, Pai, nessas circunstâncias tão diferentes. É Jesus, é por Teu nome, por Tua causa, Senhor Jesus, que nós nos reunimos para dizer o quanto Te amamos, o quanto Te adoramos, o quanto o Senhor é significante nas nossas vidas, e que nada existe sem o Senhor, e tudo existe para Ti, e tudo converge para Ti, e o Teu nome é digno de toda honra, de toda glória. Seja exaltado acima dos céus, seja exaltado nos nossos corações, seja exaltado nos nossos lares, Senhor, na igreja, no nome de Jesus, que é sobre todo nome, aquele que é o centro de todas as coisas. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti a majestade, o domínio para todos sempre. Mais uma vez. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, sublime nome, nome sublime é o nome de Jesus. Nome de levanta os mortos, levanta os mortos. Nome de sara os feridos, nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome mais puro, nome bendito, nome
mais santo. Recebe, Senhor, como aroma suave diante de Ti nossas vidas no Teu altar, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. O Senhor está acima de todas as coisas. Por isso a honra, a glória, a força e o poder estão em Ti. Amém e amém. Aleluia. Ó Deus, o Teu nome está acima de todo nome. É o nome mais lindo, mais poderoso. Soberano Deus, Ele está aí com você, onde você está, na sua casa, no lugar que você está agora. A plenitude da presença de Deus está aí com você. Eu quero ler com você agora o Salmo de número 116, no versículo de número 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu e você podemos dar ao Senhor em retribuição aos benefícios, às bênçãos que Ele tem nos dado? Se você está em casa, então agradeça pela sua casa. Se você tem um aparelho aí, um celular, uma televisão, um computador, que você está vendo essa mensagem, fala: Deus, muito obrigado, porque muitos não têm. Se você está lendo a sua Bíblia, muitos não têm a Bíblia na sua linguagem, no seu idioma. Não tem. Se você tomou um café hoje pela manhã, agradeça a Deus. Se você dormiu numa cama essa noite quentinha, agradeça a Deus. Então, mas o que eu posso dar ao Senhor por todos esses benefícios? Aí o salmista diz assim: tomarei o cálice da salvação, falando da aliança do Senhor, lembrando da ceia do Senhor, e invocarei o nome do Senhor. Invocar é trazer o Deus para dentro da minha vida, das minhas situações. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E um dos votos que nós fizemos no momento em que eu e você nos convertemos
é de devolver ao Senhor 10% daquilo que Ele tem nos dado. E eu sei que nesse momento de crise que estamos atravessando, a tendência da gente é fazer do dízimo uma economia. Essa não é uma boa decisão, porque quando você dizima e oferta, Deus te abençoa. Ele está dizendo: eu vou cumprir os meus votos. O que eu posso dar ao Senhor? É o mínimo. Não há nada que pague. O dízimo não paga a bênção do Senhor, mas é uma demonstração de retribuição, de carinho, de afeto, de consideração ao Senhor, de gratidão a Ele. Então, como é que você pode fazer isso? Se você baixar o aplicativo da igreja, se você entrar lá na loja, né? Você vai colocar Igreja Família Cristã, você vai baixar o aplicativo da Igreja da Família Cristã. Eu estou aqui com o meu aplicativo aberto, né? E do lado direito tem aqui doações. Você pode clicar aqui e doar aí mesmo no seu celular ou no QR Code que está aí agora no seu vídeo. Você pode fazer isso também. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre o aplicativo. A importância de você ter esse aplicativo, você está conectado ao Senhor. Estou aqui, ó. É só clicar assistir. Por exemplo, eu vou me ver aqui agora, né? Mas você tem aqui as notícias da igreja. Você tem todas as devocionais aqui da igreja. Tem a agenda da igreja, né? Aqui, ó, a agenda da igreja. Você tem as devocionais, todas elas estão aqui, ó, né? À tua disposição. Você não está sozinho. Toda a série de mensagens, você não está sozinho. Toda a série de mensagens, estamos juntos. Toda a série de mensagens devocional está aqui, né? Tem aqui outras coisas de outros ministérios também. Nós temos aqui o projeto, por exemplo, olha aqui, ó, doe alimentos, né? Você pode trazer alimento ou pedir para a gente buscar na sua casa, nós vamos aí buscar. Você tem todos os projetos da Associação Uma Vida, estão todos aqui no aplicativo, e as doações. Então, eu gostaria muito que você se empenhasse e baixasse o aplicativo. Ele é, no início, para quem não tem muita familiaridade, ele dá um pouquinho de trabalho, mas é rápido, né? Peça para alguém, peça para um filho, peça para alguém mais novo, né? Com certeza isso vai acontecer e você vai estar plugado na igreja. Então, nós temos aqui, agora mesmo, assistir, né? Aí, você clicou aqui, você não precisa entrar no YouTube, nada. Só no aplicativo, você já tem aqui, ó, estou falando e já está saindo aqui no aplicativo. Então, pegue a sua oferta, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por podermos, ó Deus, devolver ao Senhor. Não há nada, Senhor, que podemos dar ao Senhor que vai compensar, recompensá-lo das bênçãos. Não há nada. Mas Ele fala assim: eu quero cumprir os meus votos. E quando nós nos convertemos, nós fizemos um voto ao Senhor de devolver parte daquilo que o Senhor tem nos dado. E nós estamos fazendo isso nesse dia, em nome de Jesus. Ele fala: cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Senhor, nós suplicamos ao Senhor, dá um basta nessa situação para que possamos aqui, ó Deus, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, trazer os nossos dízimos e ofertas na presença de todo o seu povo, não para dizer alguma coisa para o povo, mas para, ó Deus, dizer: estamos cumprindo o voto que fizemos a Ti. Abençoa o Teu povo, guarda e abra portas de trabalho para aqueles que estão sem trabalho. Meu Deus, declaramos prosperidade na vida de cada um, e esta semana eu declaro sobre a sua vida portas se abrindo, negócios sendo fechados, o trabalho chegando e não faltando nada na sua vida, nada na sua casa, e você tendo muito mais para abençoar outros, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Jesus seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Eu quero
orar pela sua família, pela sua casa agora. Quero orar por você. Se você souber de alguém que esteja necessitado de alimento, alguma necessidade emergente, né? Fale conosco. Quem sabe nós podemos estender as mãos, ajudar. Temos ajudado tantas pessoas. Depois você pode entrar, você vai ver que além dos alimentos que temos doado sistematicamente, e do kit de higiene, né, que são pasta de dente, coisas de higiene pessoal, agora nós estamos dando também um kit para crianças, né, que é estojo, lápis de pintura, porque as crianças estão em casa. E isso não é nosso não, irmãos. Na verdade, o Tenda nos escolheu para podermos fazer isso. E ele doou 50 kits para criança, que foi uma ideia genial que eu achei. Então tem um livro de pintura, tem lápis de cor, tem máscara para criança, tem um frasquinho de álcool gel. Então, a igreja está se movendo. E se você tem aí alimentos para doar, traga aqui na igreja, ou se não puder trazer, ligue para nós, que nós vamos buscar aí na sua casa, para que possamos continuar abençoando pessoas. Esse é o papel da igreja, não só de orar, mas também de agir, de fazer, de ir até a pessoa. Outra coisa que eu quero falar para você: ligue para as pessoas, não fique parado dentro de casa. Você tem o teu celular, né? Você tem meios de comunicação para ligar para as pessoas, para os irmãos da igreja e aqueles que ainda não são irmãos. Então, eu quero realmente reforçar isso. Doe, faça. Quando você tira o foco das suas necessidades e coloca o foco na necessidade alheia, Deus alivia as suas necessidades. É princípio bíblico. Quando eu semeio, eu colho. Então, em nome de Jesus, eu estou te pedindo, né? Como seu pastor, pega o seu celular, pega o telefone de alguém, ligue, ore com ela, abençoe a vida dela, em nome de Jesus, que o Senhor com certeza vai te abençoar também. Então, se disponha a isso. A outra coisa são com relação aos grupos pequenos. Os pequenos grupos estão funcionando, né? Normalmente, ou a cada 15 dias, ou semanalmente. Então, se você está num pequeno grupo, convide outras pessoas, porque agora não temos a limitação física de uma casa. Nós podemos ter grupos aí de 10, 15, 20 pessoas, né? Qualquer dificuldade, procure o pastor Marcos, ligue aqui na igreja, ligue no celular dele, liga 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, ele está aí à disposição, né, pastor? Qualquer hora, de preferência de madrugada, aí ele acorda para orar por você, né? Estou brincando com ele aqui, mas ligue para nós. Se você que está me ouvindo, olha, eu gostaria muito de dirigir um pequeno grupo, né? Eu gostaria de ser preparado para isso. Procure o pastor Marcos. Olha, pastor, estou aqui à disposição, eu não tenho muita habilidade não, mas eu quero ser treinado, eu quero estar à frente de um pequeno grupo. Então ele vai te treinar, vai se derramar sobre a sua vida, né? E você daqui a pouco vai estar cuidando de pessoas, né? Então, não só se você não está participando, procure-nos, para a gente encaixar você num pequeno grupo também. Então está aí a mensagem. Eu quero que a igreja não pode se desconectar, né? Que Deus te abençoe em todas as áreas, emocional, física, financeira. O Senhor é contigo, mas também não vamos nos distanciar. O distanciamento nos enfraquece. Então, se conecte, né? Através de pequenos grupos. Os pastores estão ligando para os membros da igreja, orando com vocês, mas depende também da sua ação. E eu conto com isso. Pastor Marcos, por gentileza, vai trazer uma mensagem para nós aqui. Não esqueça de abaixar o aplicativo. Eu estou aqui, ó. Eu estou me vendo eu aqui e estou me vendo aqui, né? Então abaixe aí. Estenda suas mãos. Obrigado, Pai, pela vida do teu filho. Que a tua graça, a tua bênção, bondade, unção seja sobre ele e através dele nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, glória a Deus, uma alegria e também um privilégio, né, poder estar aqui nessa manhã, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem falado no nosso coração como igreja.
E eu peço permissão a você agora para entrar aí, né, através dessa imagem no seu lar, na sua casa, e espero que você esteja aí realmente com grande expectativa, né, daquilo que Deus vai fazer. Eu creio que, como Deus já fez, né, através do louvor, você já podendo participar, né, do sustento, você participar ativamente da igreja. Uma das coisas que nós precisamos desses dias é sermos ativos, né, como o corpo de Cristo. Você é o edifício, nós somos o edifício, né, onde Deus tem nos ligado, né, para que a palavra de Deus seja aí, né, proclamada. Não podemos estar juntos fisicamente, mas estamos ligados pelo Espírito. Então eu quero declarar sobre a tua vida aí um bom domingo, um bom dia para você, e que a palavra de Deus possa aí realmente estar no teu coração. Amém? Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, então aí no seu aplicativo, ou se você está com a sua Bíblia normal aí. Também quero pedir o seguinte: às vezes, como nós estamos tendo aí os nossos grupos, né, os pequenos grupos, é importante que você anote, né, a questão da palavra, para que nos grupos a gente possa realmente trazer mais ênfase daquilo que Deus está falando, os pontos, né, principais da mensagem, para que a gente possa aí realmente ter o grupo familiar ativo, porque a nossa dinâmica agora é replicar isso, né, falar sobre aquilo que foi ministrado no domingo. Abra comigo então, vamos lá, Atos capítulo 12. Livro de Atos, capítulo 12, os versos 6, 7 e 8. Eu quero falar um pouco aqui sobre um momento bem distinto, né, da igreja, o momento onde a igreja estava aqui passando por um momento de perseguição, né, principalmente pelos líderes da igreja, onde eles estavam sendo monitorados aí, e a tentativa era de parar a igreja, né? Então diz assim aqui, no versículo 6 do capítulo 12, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse momento, pela palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Nós queremos declarar aqui o Espírito Santo agindo em nós, Senhor, tirando toda inquietação, toda, ó Deus, situação que possa nos impedir de receber a Tua palavra. Nós declaramos aqui, Senhor, um canal livre, Senhor, que, ó Deus, o Senhor possa, através do Espírito Santo, ministrar nas nossas vidas agora, nessa manhã, que o Teu poder, a Tua graça venha sobre nós, e que o Espírito Santo traga sobre a nossa mente a necessidade, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, de praticarmos a Tua palavra. Então eu oro e agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante aqui de uma situação onde esse rei Herodes, né, aqui era o Agripa, né? Esse homem, ele era um judeu, um rei judeu, e ele foi doutrinado também, né, em Roma. Para você ter uma ideia, esse homem aqui, ele teve uma convivência muito próxima com Calígula, aquele imperador terrível, né, que era perseguidor ativo, né, um homem que trazia muitos danos ali, principalmente aos cristãos.
E esse momento aqui é um momento logo, depois de 10 anos que Jesus ressuscita, e a igreja ela nasce lá em Atos 2, né, a gente vê o Pentecostes acontecendo. Vemos ali também no capítulo 3, logo em seguida, o milagre onde Pedro e João, à porta do templo, oram, e um aleijado ali, ele é curado, e esse aleijado ele entra dando glórias a Deus. O capítulo 4 de Atos fala quando Pedro e João estavam ali pregando para uma multidão, e a Bíblia relata ali mais de 5.000 homens se convertendo, né? E fora mulheres e crianças. E aí no capítulo 7 a gente vê Estevão também com tanta ousadia, ali dissertando sobre a palavra de Deus, confrontando ali os erros, né, todo o farisaísmo, toda a questão ali judaísta, né? E no capítulo 9 a gente vê também quando Saulo, ele depois de perseguir toda a igreja, ele passa por uma conversão. E é interessante que no versículo, né, aqui quando a gente lê, a gente vê como a igreja ela estava progredindo, mesmo diante de algumas situações. A gente vê a igreja ativa, uma igreja prominente, uma igreja que estava disposta. Eu até anotei, fiz aqui que a igreja primitiva ela foi preparada para enfrentar o mundo da época e trazer o evangelho, né? Enquanto que a igreja contemporânea é uma igreja que hoje está sendo preparada também para divulgar com ousadia a palavra de Deus, mas também para preparar a vinda de Cristo para os nossos dias, né? Então, como é importante eu e você entendermos o momento da história. Esse momento aqui, nós sabemos que quem escreve Atos foi Lucas, né, direcionado a Teófilo, né, mas lá para o ano, mais ou menos no ano 61. Mas esse momento da história aqui é o momento onde, logo após 10 anos da ressurreição de Jesus, fala aqui no ano 41, mais ou menos, e esse tempo aqui é um tempo onde começou a haver um incômodo da parte da igreja em relação a toda a questão do judaísmo. E por isso se desencadeia aqui uma perseguição contra a igreja, né? Porque havia já um incômodo. Então esse Agripa aqui, que era neto, né, de Herodes o Grande, ele começa então também a trazer uma inquietação para dentro da igreja. O que ele começa a fazer? É perseguir justamente os líderes da igreja. E ele, o que ele faz? Ele prende Tiago e João e faz com que Tiago passe pela fio da espada, é decapitado, né? E aí, e aqui isso é a morte de Tiago, traz um agrado. Ele era um populista, esse Agripa aqui, como ele era judeu e era um rei judeu ali, né? Mas ele servia ali a Roma, e isso, quando ele afeta ali a igreja, todo o judaísmo se alegra com isso, e aí ele prepara aqui também o mesmo momento para fazer a mesma coisa com Pedro. Mas é interessante que quando chega nesse momento aqui da história, nesse tempo aqui, quando Pedro está ali preso, há algumas coisas que trazem um ensinamento, e eu quero trazer aqui assim, a intenção daquilo que Lucas estava relatando, né? Como eu disse aqui, Lucas ele estava relatando aqui no ano 61, mas toda essa história, todo esse momento foi no ano 41, o ano onde realmente a igreja ela estava numa proeminência, ela estava ativa, ela estava vivendo um momento onde os simpatizantes, a conversão de muitas pessoas estava sendo alcançadas, porque havia por parte da igreja uma ousadia, uma intrepidez, independente da situação, da circunstância, da perseguição. Muitas vezes as pessoas terem que viver escondidas, mas a igreja não deixou de agir, a igreja continuou a ser intrépida, os líderes, as pessoas que estavam ali, que foram preparados, os discípulos, eles não se intimidaram diante da perseguição, eles não se intimidaram diante das ameaças. E a gente percebe que nós estamos vivendo um tempo hoje, onde a igreja ela está alcançando e vai alcançar muito mais. A igreja ela vai romper essa barreira. A igreja ela vai vencer todo esse ataque em nome de Jesus. Por isso eu e você nós precisamos trazer alguns ensinamentos, algumas situações da história para a gente poder viver e aprender aquilo que eles fizeram, que os pais da igreja praticaram. E muitas vezes a gente percebe
que as situações, as circunstâncias, elas nos afligem, elas nos afetam, mas nós não podemos parar, nós não podemos deixar de avançar, porque esse é o papel da igreja. E a gente percebe hoje que há todo um plano satânico. E uma coisa que me chamou a atenção nesse momento é nós não podemos deixar de entender os desígnios do nosso inimigo. Nós temos um inimigo, ele é mortal. A Bíblia fala que esse inimigo ele é astuto. Ele sabe lidar com as circunstâncias momentâneas, ele sabe aonde agir, de que forma agir. E só existe uma forma de nós realmente resistir ao diabo, a Bíblia diz, que é se sujeitar a Deus, estar realmente voltado para a presença de Deus. Porque eu fiquei lembrando aqui alguns fatos importantes onde realmente o diabo levou vantagem. Logo no início da criação de todas as coisas, Satanás tentou interferir na vida daquilo que Deus tinha feito sobre Adão e Eva. Nós percebemos ali em Gênesis, quando Deus forma o homem ali, ele coloca o homem no paraíso. A Bíblia diz o quê? Que Satanás ele aparece ali para Eva em forma de serpente e ele começa a traçar um plano, um diálogo com Eva para justamente influenciar Eva a fazer justamente aquilo que Deus não queria. E onde está essa falha? Eu comecei a olhar a palavra de Deus ali em Gênesis, você percebe que quando Deus chama Adão e coloca ali algumas responsabilidades sobre a vida de Adão, falando para Adão, Adão, eu vou colocar você no lugar, já está tudo pronto, tudo feito, você vai desfrutar das melhores coisas ali, só você não pode tocar ali, comer, não tocar, você não vai poder desfrutar da árvore do bem e do mal. Só que depois disso, Deus percebe ali o momento de Adão, a solidão, e o que ele faz? Ele cria Eva. Mas aonde houve a falha aí? Foi justamente a comunicação entre Adão e Eva. Porque Adão ele recebe uma orientação, ele recebe ali uma ordem de Deus para cultivar, para cuidar e não comer da árvore do bem e do mal. Mas ele não fala isso para Eva, ele não comunica isso. E ele não cobre a vida da Eva, ele não traz a responsabilidade, ele não divide essa responsabilidade. E aí o que acontece? Satanás como oportunista, o que ele faz? Satanás ele vai lá e trama um diálogo com Eva. E Eva, desinformada, ela começa a dar vazão às conversas. Porque Satanás disse, olha, não é assim que Deus disse? Para você não comer de nada aqui. Não foi isso que Deus tinha dito. Mas pela falta de comunicação, de expressão, falta de comunicação, Eva ela é enganada. Sabe, queridos, o que nós precisamos nos dias de hoje, como igreja, é divulgar a palavra de Deus, independente das circunstâncias, porque essa é a responsabilidade minha e sua. É a responsabilidade da igreja, nos dias de hoje, levar a palavra de Deus, levar o Evangelho, porque vivemos tempos onde Satanás ele tem cerceado, ele tem enganado, ele tem motivado as pessoas ao esfriamento, ao isolamento, ao medo, à insegurança do dia de amanhã. Então, eu e você, que estamos aqui, firmados na palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade. Sabemos que os dias são maus, e a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias maus. Mas nós precisamos, realmente, a não ignorar os desígnios de Satanás. Até no momento que eu estava preparando essa palavra, que olhando aqui o texto de Pedro, eu pensei naquela canção que o pessoal canta aqui, que fala que é assim que eu luto as minhas guerras, não é? Eu posso estar cercado, mas estou guardado. Eu estava vendo que Pedro estava cercado, mas estava guardado. Enquanto Herodes, na figura de Satanás, planejando algo para destruir a igreja, destruir as colunas da igreja, Deus estava trabalhando.
Deus estava agindo, Deus estava operando. E eu creio que esse momento que nós estamos vivendo é um momento típico para nós como igreja. É um momento onde nós parece que estamos cercados, parece que estamos ali presos, mas quero dizer uma coisa para você, nós estamos guardados, nós estamos abençoados, Deus está agindo. O que nós precisamos é ter uma conduta, nós precisamos ter algo no nosso coração, que Deus está agindo. Deus é poderoso, independente do seu sentimento, independente da tua motivação emocional, independente da tua motivação espiritual, Deus é Deus em todo o tempo. Então o que eu e você precisamos fazer é olhar para dentro desse momento aqui e ver como Deus agiu. Mas temos aqui a perda mesmo, vivemos a perda. Podemos ver aqui como João Batista perdeu ali a sua vida, como Tiago, o próprio irmão, Estevão, o primeiro mártir da igreja. Mas assim mesmo Deus estava agindo. Logo após a perda trágica de Estevão, mas nasce um Paulo, um homem que revolucionou, um homem que alcançou os gentios. Queridos, no nosso dia a dia, teremos perdas, situações, dificuldades, mas é importante você saber que ainda Deus é o Senhor da história. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus é Deus em todo o tempo. Então é necessário que eu e você nos firmemos na palavra de Deus, que a gente busque a presença de Deus, mesmo tendo um sentimento, esse distanciamento, ele gera em nós muitas vezes um esfriamento, uma inquietação, um medo, mas eu quero dizer para você, Deus ainda é o Senhor da tua vida, Deus é o Senhor da sua história, e Ele agirá no tempo certo, na maneira certa, na forma como Ele desejar. O que você precisa é confiar. E eu, olhando um pouco aqui, nós conhecemos um pouco a figura de Pedro, e quando eu comecei a olhar aqui, vendo Pedro dormindo, já havia acontecido tantas coisas, e Pedro certamente seria a próxima vítima. Eu fico pensando assim, Pedro já tinha uma maturidade aqui, porque se fosse eu, talvez você, a gente já estava planejando uma maneira de escapar, não é? Sérgio? Depende de dar um golpe aí fatal, arrumar um clípse, soltar as algemas, não é assim? Mas você percebe que toda a questão que envolvia esse momento na vida de Pedro trouxe para ele um equilíbrio. A primeira coisa que mostra esse momento aqui era a maturidade, era a forma como Pedro estava lidando com esta situação. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse momento é um momento onde a igreja ela tem que agir, é um momento onde a igreja ela tem que realmente tocar a vida das pessoas, mas é necessário que nós possamos entender e compreender como Deus está agindo. Pedro aqui, ele estava realmente descansando, dormindo aqui, fala de um descanso, fala de alguém que confiava em Deus. Então eu quero, talvez você que está aí nos assistindo nessa manhã, diante de todos esses meses que nós estamos vivendo, você está inquieto, tentando arrumar uma forma, um jeito de você solucionar problemas. Eu quero dizer para você, esse momento aqui oferece para nós um grande ensinamento. E o que eu aprendo aqui? Que o momento que Pedro está dormindo, ele está realmente descansando, de forma confiada em Deus. Ele sabia que Deus agiria. Por que Pedro estava confiante? Porque olha o versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A primeira coisa que, irmãos, que eu e você, diante da maturidade, diante daquilo que nós já vivemos, é entender que o melhor caminho
para um momento como esse é ter uma vida de oração. É um momento onde você tem que orar, e quer dizer para você, é uma igreja que ora por você. É uma igreja que se importa com você. É uma igreja que está guardando a sua vida em oração. Há líderes, há pastores, há líderes de pequenos grupos que têm orado para que você possa ser sustentado neste momento. Porque nós sabemos que é um momento crítico. É um momento onde muitas pessoas estão sendo atingidas mesmo pela depressão, pela opressão. As pessoas estão agonizando. Eu estava vendo uma matéria que o consumo de drogas nos lares aumentou 200% por causa dessa pandemia. Imagina isso. Imagina uma pessoa que já tinha uma tendência, né, a viver ali debaixo do vício. Agora, então, irmãos, com essa situação, as pessoas elas estão se perdendo cada vez mais. Então, como é importante você se cuidar, é importante você orar, mas é importante que a igreja também se manifeste em oração, em favor daqueles que estão sendo levados. Irmãos, a Bíblia diz que a oração, ela liberta. A oração, ela cura. Olha aqui, irmãos, quando eu olhei em Atos 3 ali, vendo como Pedro e João, a Bíblia diz que eles iam para o templo. Eles estavam no templo da oração. E eles deparam ali com um homem aleijado. E eles param diante daquele homem e dão uma palavra de libertação, de cura, de ânimo. Porque eles estavam o quê? Em oração. Então, um momento aqui importante para mim e para você. O primeiro aprendizado é que nós não podemos parar de orar. Orar faz toda a diferença. Então, você que está aí nessa manhã, você que está me ouvindo, você que está, de repente, agonizando, né? Você que está aí inquieto, não tem sossego, querido, creia, a oração, ela vai trazer sobre o seu coração o descanso. Pedro estava aqui, dormindo, entre dois soldados, estava acorrentado. Mas a Bíblia, olha o versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias lhe caíram. A segunda coisa que me mostra aqui nesse texto, que eu aprendo, é no meio de uma circunstância, o que pode trazer para mim e você um livramento é a presença de Deus. Primeiro é a oração, segundo é a manifestação do poder de Deus em meio às circunstâncias que você e eu estamos vivendo. Então, é muito importante você entender que Deus ainda é um Deus que opera sinais e maravilhas. É um Deus que guarda a vida do seu povo. É um Deus que opera ainda em meio às circunstâncias. Deus tem o controle de todas as coisas. Enquanto a igreja orava, a Bíblia diz aqui no versículo 7, que Deus se manifesta no meio daquele caos, no meio daquela apreensão. Queridos, Pedro estava ali tranquilo, porque ele sabia que havia uma promessa sobre a vida dele. Quando você olha lá, o último capítulo do Evangelho de João, você vê Deus prometendo, né, dando uma promessa que Pedro ele viveria. Então, esse momento aqui, Pedro está descansando, e enquanto a igreja ora, há aqui uma manifestação do poder de Deus. Quando esse anjo aparece, a Bíblia diz que também o quê? Vem uma luz, aqui fala da glória de Deus, fala do poder de Deus, fala da manifestação de Deus, e aí o que acontece com isso? As cadeias lhe caem. Queridos, Jesus se manifesta no meio do caos para produzir libertação. A Bíblia diz que ele foi ungido, Jesus foi ungido para libertar os cativos, para liberar aqueles que estão presos. E eu creio que esses são dias onde a igreja, se realmente ela se importar
com o próximo, se importar com aquele que está cativo, certamente a manifestação de Deus vai trazer sobre nós o poder dele, para que haja libertação aos cativos. De repente você está se sentindo aí cativo, você está se sentindo acorrentado, algemado, você está impedido de certas coisas. Quer dizer para você, clame pela presença de Deus, clame pela glória de Deus, porque certamente Deus vai se manifestar e você verá o poder de Deus quebrando os grilhões, removendo as situações que têm impedido você de caminhar, de crescer, de ser livre na presença de Deus. Queridos, isso é muito importante para mim e para você. Como é bom você saber que existe um Deus que te ama. Como é bom você saber um Deus que se importa com você. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Essa vida não é uma vida de prisão, nem é uma vida de cadeias, mas é uma vida de manifestação da glória de Deus sobre nós. Então eu quero que você saiba que nesta manhã, enquanto eu e você estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus, confiando nele, certamente Ele já está agindo em teu favor, e já agindo em favor da sua família. Queridos, no início dessa pandemia, desse momento, eu tive um momento muito sério em casa, né? Vocês sabem, a minha filha, a Paola, ela se engravidou, né? Graças a Deus, e no momento da sua gravidez, ela foi surpreendida aí com aquela HN1, né? Aquela gripe lá. E ela passou por vários momentos de dificuldade. E aquele momento para nós foi um momento de muita apreensão, muito pânico, né? Porque a gente não sabia, era um momento de risco, tanto para a vida dela, quanto para a vida do bebê. E o que nós fizemos? Nós começamos a clamar, falar, Deus, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor sabe todas as coisas. E a gente via toda aquela apreensão, todo aquele momento, mas nem por um instante a gente deixou de orar e clamar. E cada dia, cada amanhecer, a gente poderia experimentar e ver a glória de Deus nos sustentando. A glória de Deus, através de todas as circunstâncias, mesmo naturais, as questões de hospitais, de médicos, tantas coisas acontecendo, e Deus nos cercando com uma convicção, com uma certeza, que no final tudo concorreria para o nosso bem. E graças a Deus tudo isso foi vencido. Mas foram momentos onde nós precisamos realmente o quê? Orar, entregar a Deus esse momento e ver a glória de Deus. E muitas vezes eu vi mesmo, assim, de uma forma real, o agir de Deus em nós, na minha vida, na vida da Marlene, dos nossos filhos. E hoje o resultado disso, né, é ver a minha filha lá com seu filho, né, ver o meu genro ali, e esse bebê, graças a Deus, firme, abençoado. Por quê? Porque, irmãos, nós não podemos evitar as circunstâncias. Nós não podemos fugir delas, mas nós temos como enfrentá-las no dia a dia. Porque a Bíblia, ela nos oferece condições para que a gente possa o quê? Entender, compreender as circunstâncias, ir para a oração e entender que quando oramos, a manifestação, o poder de Deus vem para nos libertar de todo o mal, todo o medo, toda a insegurança. Então eu quero que você pegue esse caminho. Eu quero que você pegue isso como hoje uma arma para a sua vida. Para se você está aí no momento de dificuldade, de apreensão, você não sabe, eu quero dizer para você, não se preocupe mais com a pandemia, se preocupe agora com pós-pandemia, porque eu creio que você vai viver ainda melhores dias da sua vida em Deus, porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, na tua casa, como aqui nesse momento. A Bíblia diz que esse momento era um momento crucial, era um momento onde Pedro poderia ser morto, como Tiago, mas também ele poderia ser liberto. E como aconteceu, ele foi liberto. Porque a igreja, mesmo com a perda, mesmo com a morte de Tiago, a igreja ela não se intimidou, ela avançou.
Queridos, nós temos perdas, temos dificuldades nesses dias, mas, mais uma vez, eu quero alertar você, não deixe de prosseguir, se levante onde você está, se levante em meio a essa situação, ore, e você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida e na sua casa. Outro ponto importante que eu aprendo aqui, que é o versículo 8. A Bíblia diz que nesse momento que o anjo toca em Pedro, que as cadeias, né, caem, Pedro é acordado. A Bíblia diz que o anjo aqui, ele dá uma ordem a Pedro. Disse o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me. Nós sabemos que esse momento aqui, o lugar onde Pedro estava, era um lugar realmente onde todos eram, um lugar, a prisão sempre é um lugar frio. E esse momento aqui é o momento que Pedro, segundo a história, aqui as prisões antigamente elas não ofereciam roupas adequadas, como é hoje no tempo moderno. Hoje, se você cair numa prisão, o Estado ele te dá tudo, né? Roupa, alimentação, dá tudo lá. Mas aqui, irmãos, era um momento muito delicado. Porque aqui a pessoa ela era jogada no cárcere, né? E lá era ela deixada. Então não havia nada que pudesse trazer algum conforto, não tinha direitos humanos, não tinha ninguém que se importasse. A pessoa ali ela já entrava ali como já condenada à morte. Então Pedro, quando ele está ali, nesse momento que o anjo dá toda essa ordem para ele, diz a história ali que Pedro, ele tira a sua sobrecapa ali para se aquecer, né? Para poder se manter guardado dos frios. Ele tenta de toda forma manter aquecido o seu corpo ali para ter sobrevivência, né? E eu comecei a imaginar isso, né? O que isso me ensina? O que ensina você? O que ensina você que está aqui, você que está em casa? É a palavra de Deus nos aquecendo todos os dias, para que a gente não se esfrie, para que o desânimo não entre no nosso coração. Sabe, de uma maior dificuldade que nós estamos vendo hoje, é justamente esse esfriamento, essa questão de nós não nos aquecermos com a palavra de Deus. As pessoas elas deixam que a circunstância, que a incredulidade, que o medo cerque os seus corações e, consequentemente, essas pessoas elas vão se esfriando, elas vão perdendo o ânimo de estar em contato com a palavra de Deus. E nós sabemos, irmãos, que quanto mais eu tenho a palavra de Deus, quanto mais eu me envolvo com a palavra de Deus, a palavra de Deus ela tem autoridade sobre mim, sobre você, para trazer ânimo, para nos aquecer o nosso coração, para que a gente mantenha o fogo do Espírito em nós, para vermos o propósito, o plano de Deus que temos para esses dias. Então, o que nós precisamos? O que eu aprendo? O que eu vivencio? O que eu vejo aqui? Pedro estava aquecido, Pedro estava confiante, Pedro sabia que o momento da vida dele, Deus viria, trazia livramento, porque ele tinha convicção, certeza que havia um povo que orava. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não pode depender apenas da oração dos outros. Você tem que se envolver com a palavra de Deus, você tem que todos os dias ter um contato com a Bíblia, olhar para as promessas, porque tudo que foi escrito, tudo que está aqui, desde Gênesis e Apocalipse, Deus escreveu intencionando a você, a mim, para que nós possamos o quê? Sobreviver aos dias maus. Agora, nós não podemos sobreviver a isso apenas com a nossa própria força, com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento. Não, nós precisamos deixar que a palavra de Deus venha sobre nós, para que a palavra ela seja como um combustível para incendiar o nosso coração, para viver no Espírito e ver a ação de Deus, o poder de Deus em nós. Então, como é importante você que está aí, pegue a palavra. Pegue a sua Bíblia, vá todo dia, de manhã ou à noite, eu não sei qual o momento que você tem para um devocional, um momento de você meditar na palavra de Deus. Você não pode ser apenas um ouvinte,
Você não pode, durante a semana, depender apenas de uma pregação no domingo ou numa quarta-feira. Não, você precisa realmente ter contato com a palavra de Deus. Você precisa olhar para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha para o teu coração e traga e sustente e dê a você a certeza que as promessas do Senhor vão se cumprir. Queridos, eu estava lembrando aqui o momento também como Jesus foi levado. Você lembra lá nos evangelhos, principalmente em Mateus, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. A Bíblia diz que ali Satanás ele pega pontos principais para induzir Jesus a agir por conta própria. Olha, ele fala, depois de Jesus lá jejuar 40 dias e 40 noites, ele diz, olha, se você quiser, você pode transformar essas pedras em pães. Satanás estava tentando ali fazer o quê? Induzir Jesus a agir por conta própria. E Jesus dá uma grande resposta para ele. Olha, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, não é o alimento natural, se você estiver totalmente abastecido, que vai sustentar a tua vida, não é isso. O que vai sustentar a tua vida é aquilo que sai da boca de Deus, é aquilo que está escrito na palavra de Deus, e isso vai sustentar você, isso vai gerar em você ânimo, força, poder, autoridade, para que você possa vencer os momentos maus da sua vida. Então, é isso que e Jesus passou por todos esses momentos. Satanás, o usurpador, oferece lá o mundo para Jesus. Se você me adorar aqui, olha, eu dou todo esse reino. Jesus falou, olha, sinto muito, mas eu só devo adorar um, que é Deus. Então, queridos, muitas vezes nós estamos sendo vencidos, nós estamos sendo apertados, acuados diante de uma situação. Sabe por quê? Porque nós não deixamos que a palavra de Deus entre no nosso coração. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor, a entender a palavra de Deus no nosso coração. Então eu vejo aqui nesses 3 versículos algo fundamental para mim e para você. E eu quero terminar aqui relembrando você as 3 questões que foram importantes, não só para a libertação de Pedro, mas pela continuação. Entenda você, Pedro era uma das colunas da igreja. E aqui é como era importante a vida de Pedro ainda nesse momento, para a continuação, para a propagação do Evangelho. Eu quero dizer para você, a igreja ainda ela tem um papel muito importante nessa sociedade. E a igreja não é apenas um corpo de líderes, pastores, músicos, não. A igreja é o corpo de Cristo, é eu e você. Você ainda é uma coluna, você ainda tem a importância. Então, não deixe que circunstâncias, situações possam impedir você de manifestar a glória de Deus, o poder de Deus através da oração. Então, o primeiro momento aqui foi o momento de oração. Então, mais uma vez, quero dizer para você, não pare de orar. Aonde há oração, há poder. Outro momento, descanso e confiança. Queridos, temos que aprender a descansar e confiar. O descanso produz fé. E a confiança traz esperança para o cumprimento das promessas de Deus. Tudo que Ele prometeu irá se cumprir. Mesmo que o diabo se levante, mesmo que situações e circunstâncias venham sobre nós, certamente tudo se cumprirá. E o terceiro ponto é nós nos aquecemos, porque quando somos aquecidos pela palavra de Deus, nós temos o poder do Espírito em nós. E como é fundamental para vencer o medo
a frieza. Somente o fogo do Espírito Santo pode nos aquecer, para que nós possamos olhar no horizonte próximo e ver o poder de Deus agindo em nós. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Então, que você tenha muita oração. Dedique-se muito à oração. Segundo, descanse. Isso aqui fala de algo natural, querido. Você tem esse momento, é o momento de você descansar, se alimentar bem. É o momento onde você vai, esse descanso, essa proteção, ela vai trazer para você a confiança da promessa de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Um bom domingo. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. E que você possa realmente se dedicar à oração. Ore, mas ore muito nesses dias. Porque certamente você vai ter Deus guardando você. E a glória de Deus vai resplandecer sobre ti. E certamente o rosto, a face do Senhor te dará paz nesses dias. Essa é a minha mensagem para você. Deus te abençoe e até o próximo momento. Fique em paz e até outro dia. Deus abençoe. Descansarei,
pois sei que Queridos, não são as situações que nos afligem se nós estivermos com o coração no Senhor. Na verdade, é como nós vamos nos comportar diante das situações. Eu creio que nesses dias Deus tem nos dado toda a instrução necessária para que você passe bem, para que você vença e para que você abençoe pessoas. E uma coisa que você pode fazer ainda hoje é mandar o link dessa reunião para um amigo teu, para um familiar, para que alguém ouça, né, essa mensagem ainda hoje. Então que o Senhor te abençoe, que seja um dia diferenciado na sua vida, um dia diferente dos demais, um dia onde a glória do Senhor estará sobre a sua vida e a unção do Espírito estará sobre você, sobre toda a sua casa, e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Pai, eu quero declarar uma graça toda especial sobre esta vida e declaro nessa semana, uma semana de portas se abrindo, de milagres acontecendo, em nome de Jesus, e o poder do Teu Espírito, Senhor, vindo sobre cada um que ouviu essa mensagem agora, e que essa mensagem chegue a muitas pessoas, porque a Tua palavra é poderosa. A única autoridade do Senhor nessa terra é a Tua palavra. Ela é a autoridade final. E quando, ó Deus, nós agimos debaixo da Tua palavra, o Senhor nos dá autoridade através dela para abençoarmos pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você. Um grande abraço em nome de Jesus.